O inverno em Berlim não era apenas uma estação, era um estado de espírito. O céu, tingido por um cinza perpétuo que parecia pressionar os telhados de Ardósia, trazia consigo um vento cortante que soprava do leste, carregando o cheiro de neve fresca e carvão. Na movimentada Alexanderplatz, a torre de TV desaparecia entre as nuvens baixas, como um farol esquecido por navegantes em terra firme. Finn caminhava com as mãos profundamente enterradas nos bolsos de seu sobretudo de lã escura. Ele era um jovem de traços delicados e olhos que pareciam guardar uma melancolia antiga, algo que nem mesmo a agitação da metrópole alemã conseguia dissipar. Finn era violinista, um músico de alma sensível que encontrava refúgio nas notas de Bach e na solidão das ruas largas de Berlim Oriental. Para ele, cada esquina daquela cidade contava uma história de separação e reencontro, temas que ecoavam dolorosamente em sua própria vida. Há 15 anos, Finn vivia em uma pequena aldeia na Floresta Negra, onde os dias eram marcados pelo verde das árvores e pela amizade inseparável com um menino chamado Lucas. Lucas era a sua antítese, solar, enérgico e dotado de uma risada que parecia afastar qualquer sombra. Eles haviam prometido, sob uma velha tilha no centro da aldeia, que jamais se esqueceriam um do outro. Mas o destino, com sua ironia habitual, interveio. A família de Lucas mudou-se para o exterior devido a um trabalho urgente do pai, e as cartas que trocaram nos primeiros meses foram perdendo o fôlego até que o silêncio se tornou o único vínculo entre eles. Finn cresceu carregando um vazio que nenhuma partitura conseguia preencher. Naquela tarde gelada de dezembro, Finn decidiu entrar na estação de metrô Friedrichstraße para escapar do vento. Ele não tinha um destino certo, apenas o desejo de se perder na multidão para não ter que enfrentar o silêncio de seu apartamento em Prenzlauer Berg. Enquanto esperava pelo U-Bahn, ele viu um homem parado do outro lado da plataforma. O estranho usava um cachecol azul marinho e observava o mapa das linhas com uma concentração quase arquitetônica. Algo na postura daquele homem, na forma como ele inclinava a cabeça, fez o coração de Finn disparar. Era um eco visual, uma lembrança muscular que ele acreditava ter enterrado há muito tempo. Não pode ser. Berlim é grande demais para milagres desse tipo. O trem chegou, um borrão amarelo cortando a penumbra da estação. A multidão empurrou Finn para dentro do vagão, e ele perdeu o homem de vista. Durante todo o trajeto, Finn sentiu uma inquietação que beirava o pânico. Ele desceu na estação seguinte e, movido por um impulso irracional, voltou para a plataforma oposta para retornar a Friedrichstraße. Quando chegou lá, o homem ainda estava lá, mas agora sentado em um banco de madeira, segurando um copo de café de papel. Finn aproximou-se lentamente, o som de seus próprios passos parecendo trovões em seus ouvidos. Com licença, você por acaso saberia me dizer se este trem vai para a Ilha dos Museus? O homem levantou os olhos. Eram olhos de um azul profundo, como o lago onde costumavam nadar no verão de 2004. O reconhecimento não foi imediato, mas foi profundo. O estranho franziu a testa, observando o rosto de Finn com uma curiosidade que rapidamente se transformou em choque. O trem para a Ilha dos Museus é na outra linha, mas... Finn? É você mesmo? A voz de Lucas havia mudado, agora era mais grave e ressonante, mas a cadência, o jeito de pronunciar o nome de Finn, era exatamente o mesmo. Finn sentiu como se o chão da estação estivesse desaparecendo. Lucas. Eu pensei que você estivesse em outro continente. Eu pensei que nunca mais veria você. Eu voltei para a Alemanha há 2 anos. Trabalho como arquiteto aqui em Berlim, restaurando prédios antigos no centro. Eu procurei por você, Finn. Enviei e-mails para endereços que não existiam mais, tentei redes sociais, mas você parece ter desaparecido do mapa. Eu mudei muito. E mudei de cidade várias vezes antes de me estabelecer aqui. Eu sou músico agora. Lucas sorriu, e aquele sorriso foi como o sol rompendo o nevoeiro de Berlim. Ele se levantou e, sem pedir permissão, abraçou Finn. Foi um abraço carregado de 15 anos de palavras não ditas, de invernos solitários e de uma saudade que nenhum dos dois sabia que era tão vasta. Eles saíram da estação e começaram a caminhar pelas margens do rio Spree. A neve começava a cair suavemente, cobrindo os ombros de seus casacos. Eu sempre me perguntei se você ainda tocava.
Lembro-me de você praticando naquele violino pequeno no celeiro de seu avô. Você odiava quando eu entrava e interrompia a sua concentração. Eu nunca parei. Na verdade, a música foi a única coisa que me manteve conectado àquelas memórias. Quando toco certas melodias, ainda consigo sentir o cheiro das flores da tilha da nossa infância. Eu guardei o seu pingente, Finn. Aquele de madeira que esculpimos juntos. Ele está na minha mesa de trabalho. É o meu amuleto de boa sorte. Eu sempre acreditei que, se eu o mantesse por perto, o destino acabaria nos cruzando novamente. Mas Berlim é um labirinto. Como nos encontramos logo aqui, talvez Berlim não seja um labirinto, mas um palco. E hoje era o dia da nossa apresentação final. Ou talvez de um novo começo. Eles pararam em frente ao Museu Bode, a cúpula majestosa refletindo a luz alaranjada dos postes de rua. O clima entre eles era uma mistura de conforto familiar e a eletricidade de dois estranhos que se sentem atraídos um pelo outro. No entanto, o drama coreano que suas vidas pareciam seguir guardava um obstáculo. Lucas suspirou, e sua expressão tornou-se sombria. Finn, há algo que eu preciso te contar. O destino tem um senso de humor cruel. Eu estou com as malas quase prontas. Recebi uma proposta para liderar um projeto de restauração em Zurique, na Suíça. Eu assinei o contrato ontem. Eu deveria partir em 3 dias. O mundo de Finn, que acabara de se iluminar, pareceu escurecer novamente. A ironia era insuportável. Encontrar o amor de sua vida em um momento e perdê-lo para a geografia no momento seguinte. Zurique não é tão longe, mas parece um universo de distância quando acabamos de nos reencontrar. Por que agora, Lucas? Porque hoje, se você vai embora tão cedo, talvez para que eu não fosse embora com a sensação de que faltava algo. Ou talvez para que eu tivesse um motivo para ficar. Mas eu tenho responsabilidades, Finn. É a oportunidade da minha carreira. Eles passaram as horas seguintes conversando em um café aconchegante em Nitte. Falaram sobre os anos de separação, as perdas familiares e os sonhos que realizaram. Lucas ouviu com fascinação sobre os concertos de Finn na Filarmônica de Berlim, e Finn admirou os desenhos técnicos que Lucas mostrava em seu tablet, projetos que estavam mudando a face da cidade. A conexão era inegável, uma chama que o tempo não conseguiu apagar, apenas abafar. Eu não quero que você desista dos seus sonhos por mim. Nós mal nos reconhecemos. Mas meu coração diz que, se você cruzar aquela fronteira agora, o silêncio vai voltar para sempre. Eu sinto mesmo. É como se a minha vida inteira eu estivesse construindo prédios, mas nenhum deles era uma casa de verdade porque você não estava lá. Naquela noite, Finn não conseguiu dormir. Ele pegou seu violino e tocou uma melodia melancólica, deixando que as notas flutuassem pela janela aberta para o pátio interno do prédio. Ele pensou em todas as reviravoltas do destino. Berlim, uma cidade que já foi dividida por um muro, agora tentava separar dois corações com a promessa de uma carreira de sucesso. No dia seguinte, Lucas convidou Finn para um último passeio pelo Tiergarten, o grande parque no coração da cidade. O chão estava coberto por um tapete branco de neve, e o silêncio era interrompido apenas pelo grasnar ocasional dos corvos. Finn, eu passei a noite em claro pensando. O projeto em Zurique é importante, mas ele não é a única coisa no mundo. Eu liguei para a empresa hoje de manhã. O que você disse a eles? Eu perguntei se eles aceitariam que eu coordenasse a fase inicial remotamente de Berlim, com viagens mensais para lá. Eu disse que tinha assuntos pendentes aqui que eu não podia abandonar. Assuntos do coração. E o que eles responderam? Eles disseram que eu sou o melhor arquiteto para o trabalho e que estão dispostos a negociar. Finn, eu não vou perder você uma segunda vez. O destino nos deu uma chance impossível no meio do inverno de Berlim. Eu não sou louco de desperdiçar isso. Finn sentiu uma lágrima quente escorrer por seu rosto frio. Ele se aproximou de Lucas e tocou seu rosto, sentindo a pele áspera pela barba por fazer. O encontro que parecia um adeus transformou-se em uma promessa de permanência. Eu costumava tocar para as paredes vazias do meu apartamento, Lucas. Agora, eu quero tocar para você. Todos os dias, e eu vou construir um lugar onde a sua música seja sempre bem-vinda. Não importa se é em Berlim, em Zurique ou naquela pequena aldeia onde tudo começou. Eles se beijaram sob a sombra das árvores nuas do Tiergarten, enquanto a neve caía com mais intensidade, como se o céu estivesse celebrando a união de duas almas que se recusaram a ser separadas pela distância. Mas a vida, como um bom dorama, ainda reservava uma surpresa. Enquanto caminhavam de volta para a saída do parque,
Finn recebeu uma ligação de seu agente. Sim, estou ouvindo. Como? Uma turnê mundial? Começando pela Suíça? Lucas parou e olhou para Finn, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa e riso. O que foi? Minha orquestra acabou de fechar uma residência de 6 meses em Zurique, começando no próximo mês. Parece que o destino não quer apenas que fiquemos juntos, Lucas. Ele quer que viajemos juntos. Eles riram alto, um som que ecoou pelo parque silencioso. A coincidência era tão perfeita que parecia escrita por um autor invisível, determinado a dar a eles o final feliz que a infância lhes roubara. Berlim, com seus muros caídos e sua história de superação, servira como o cenário perfeito para a queda das barreiras entre dois corações. Sabe, Lucas, eu sempre odiei o inverno de Berlim. Sempre achei que ele era cruel e solitário. E agora eu acho que o inverno é a estação mais quente do ano. Porque foi nela que eu encontrei o meu lar de novo. Eles continuaram caminhando, de mãos dadas, deixando pegadas duplas na neve imaculada. O futuro era incerto como o tempo na Alemanha, mas eles não tinham mais medo. O amor de infância, perdido entre cartas não entregues e anos de silêncio, fora recuperado em um lance de sorte em uma plataforma de metrô. A melodia da vida de Finn finalmente tinha seu acompanhamento perfeito, e os prédios que Lucas construiria teriam, a partir de agora, fundamentos muito mais sólidos do que concreto e aço, seriam feitos de promessas cumpridas e de um amor que sobreviveu ao tempo. A neve continuava a cair, transformando Berlim em um cenário de conto de fadas, onde o impossível acabara de acontecer sob o céu cinzento que, para Finn e Lucas, nunca esteve tão azul.